No último dia 2 de julho, a Michelin lançou sua nova linha de pneus Agilis, voltada para o mercado de veículos comerciais leves. Conversamos com Anoildo Matos e Marion Consoui, que explicaram os aspectos do novo produto e suas vantagens. Confiram. Nós vamos conversar com a Anoildo Matos, que é gerente de marketing da Michelin. Anoildo, qual que é a principal característica desse pneu? A principal característica é trazer benefícios tangíveis para o consumidor. A gente fala numa frenagem de 7 metros, melhor do que a média dos concorrentes, uma durabilidade de 40% superior e uma economia de combustível de 2% com relação à média dos concorrentes. Bom, a Michelin tem tradição no mercado e apesar de estar o caminhoneiro que atua nessa área de segmento leve, tem um problema de preço. Como vocês pretendem resolver essa questão de preço junto ao consumidor? Hoje o Michelin Agilis, ele é o pneu mais barato do mercado. Os benefícios que são colocados, os benefícios que a gente está trazendo e com o preço que está sendo praticado, que a gente vê extremamente competitivo, eu posso afirmar que o Michelin Agilis é a melhor resposta para esse tipo de segmento. Quando você diz mais barato, você está falando em relação custo-benefício. Eu estou falando da relação custo-benefício e posso falar também em valor absoluto, que um posicionamento que tem uma diferença pequena, entregando 40% de durabilidade, entregando 2% de economia de combustível, com certeza é o pneu mais barato para esse tipo de utilização. Hoje, na faixa dos comerciais leves, qual que é a faixa que a Michelin atinge? Ele quer pegar todos os segmentos de mercados de caminhões pequenos, vans e furgões, com uma utilização urbana. E nessa área, qual que é a participação de mercado da Michelin? A Michelin ela tem uma participação de 14% a nível mundial, brigando pela liderança. A linha de comercial leve, da mesma forma que a linha de pneus de passeio e caminhonete, a gente tem a ambição de dobrar as nossas vendas no intervalo de 10 anos. Bom, nesse setor, principalmente nesse setor, existe uma grande participação do caminhoneiro autônomo, do profissional autônomo, que não está ligado à frota nem à empresa. Como fidelizar a marca junto a esse público? O desafio é fazer com que o autônomo, e aí pode ser o caminhoneiro, pode ser o dono de uma única van, é mostrar para eles que é importante controlar os seus custos e ter uma visão mais racional do negócio. Porque se ele entender que isso é um investimento que ele está fazendo, ele vai perceber que ele pode comprar um pneu mais barato hoje, mas ele vai ter que fazer 3, 4 trocas no ano, se ele rodar 3.000, 4.000 quilômetros por mês, enquanto com o Michelin Agilis ele tem um resultado, uma performance muito superior. Mas em termos de ações específicas para esse público, tem algum trabalho a ser feito? O trabalho é cada vez mais dar mais conhecimento. Como a gente falou, a estratégia nossa é trazer benefícios reais e tangíveis. E para isso é importante que o consumidor, e aí pode ser o autônomo, pode ser o caminhoneiro, ele entenda que os pneus são diferentes. A nossa estratégia é trabalhar no nosso site, nas nossas revendas, para que eles possam estar capacitados para informar para esse consumidor, para esse cliente, que os pneus são diferentes. Na fase de desenvolvimento são realizados uns testes para realmente verificar se essas performances que a gente estava propondo para o mercado se verificam na prática. E efetivamente, a busca por uma melhor formulação da borracha que vai no pneu para durabilidade e menor peso, como é que se dá? São processos internos, né, das equipes, vamos dizer um composto secreto, que geralmente a gente não comunica muito sobre isso, mas é importante sempre lembrar que no caso de um pneu existe um equilíbrio de performances, né? A dificuldade é que são performances que muitas vezes são antagônicas, então você tem que procurar, quando você ganha de um lado, às vezes você acaba perdendo de outro lado. Por exemplo,
você procura um pneu que seja mais resistente. Então, geralmente, você coloca mais peso no pneu, mas com isso você perde em resistência a rolamento. Mesma coisa para as performances de frenagem. Geralmente, quando você tem um pneu que é muito bom em frenagem molhado, ele pode perder em frenagem seco. A Michelin, com esses testes e com toda essa equipe de desenvolvimento, procura o melhor compromisso sempre. Vocês fizeram teste de durabilidade no Brasil num trecho de grande percurso na região do Rio de Janeiro. Porém, a gente sabe que o Brasil é um país continental, existe todo tipo de asfalto, todo tipo de problemas. O pneu está adequado para todas as realidades dos asfaltos das rodovias brasileiras, que a gente sabe, saindo do grande centro e saindo das rodovias pedagiadas, esses asfaltos são problemáticos? Sim, a Michelin tem uma grande preocupação né, em colocar pneus adequados às condições de uso. E nesse teste de durabilidade, vamos dizer que a gente procurou as condições mais representativas do Brasil, né, como um todo. Você vê nesse teste de durabilidade, que foi auditado pela DECA, que temos trechos em asfalto em bom estado, mas também trechos com buracos, com asfalto em condição um pouquinho pior. Então, a gente pode dizer hoje com muita segurança de que o Michelin Agilis, ele responde a todo esse tipo de condição de utilização, tanto em rodovia quanto em condição urbana. Já existem alguns pneus, algumas empresas falando em pneu verde. Vocês têm alguma coisa programada para trabalhar com isso? A Michelin é uma empresa que sempre procura também oferecer os melhores produtos do mercado, mas também com uma preocupação com o meio ambiente. Na busca de um melhor pneu, na busca de redução de consumo de combustível, né? E também na parte de quando os pneus tem um programa para falar um pouquinho mais de propriedade, né? Porque minha parte é mais de produto, né? Mas a Michelin também tem um programa para as carcaças que não ficam no meio ambiente, né? Eu não sei explicar muito bem em português isso. Mas em todas as linhas de produtos, né, nos novos lançamentos, existe sempre uma procura muito grande em redução de consumo de combustível. Qual que é o volume de investimentos que a Michelin faz em desenvolvimento? Se não me engano, mas a gente pode verificar esses números com a Glaucio depois, né, que pode enviar para vocês esses números. Mas, se não me engano, são 600 milhões, mais de 600 milhões de euros investidos em pesquisa e desenvolvimento na parte de produto pela Michelin. Bom, vocês veem que a Michelin é uma empresa que se preocupa com o desenvolvimento, está procurando sempre a melhor condição para o seu cliente. Agora, não sei se uma pergunta você pode me responder ou não. Por que a gente não vê mais a distribuição dos mascotes da Michelin? Você está falando aqui do boneco da Michelin? Do boneco da Michelin. Bom, eu sei que o boneco da Michelin, né, principalmente para o pessoal de caminhão, né, é um objeto muito requisitado, né? Muitos deles andam com o boneco da Michelin na cabine, né? Então ele continua sendo um objeto de valor muito procurado. Porque a gente não entrega mais, a gente pode falar com o nosso pessoal de merchandising aqui. Bom, conversamos com quem entende do assunto e não com o pessoal que se considera aventureiro. Então nós estamos com Marianne Consel, a francesa mais carioca, falando sobre o produto Agilis, diretamente de São Paulo para você, caminhoneiro que está na estrada. Chico da Boleia, orgulho de ser caminhoneiro.